Te coloca de uma forma até irônica, mas é a indignação que muitos de nós temos, né, doutor Antônio? Porque, afinal de contas, a gente quer que tudo funcione, não é? A gente quer dar o respeito e ter o respeito das instituições também. Isso eu concordo completamente com o doutor Blatt, e não é descriminalizando que você vai atender a população. Se o problema é o Estado, então precisamos recorrer e ver qual é o problema do Estado. Agora, você deixar as pessoas na rua, se elas tiverem culpa, também não é a solução, porque daqui 5 minutos elas vão voltar. E não é essa a intenção. Isso me lembra até o caso da estatística. Então, quando você tem uma estatística, os crimes de violência doméstica baixaram. Baixaram, será que é porque a justiça foi efetiva ou porque as mulheres deixaram de denunciar? O último que nós tivemos agora, que o número de homicídios diminuíram, mas de latrocínios aumentaram. Aí você vai à rua e pergunta à população, o que é homicídio, o que é latrocínio? Sei não sabe nem, a pessoa não sabe a distinção de roubo e furto, ou seja, obviamente a linguagem jurídica, né, ela acaba sendo transmitida ao boletim de ocorrência, e às vezes o boletim de ocorrência, um homicídio ou uma morte a averiguar, né? A pessoa morreu no apartamento de forma suspeita. Pode ser que não seja crime, mas está ali, obviamente, morte a averiguar, né? Ou seja, e de repente isso entra numa estatística de maneira incorreta, né? Ou então o latrocínio que entra como homicídio e vice-versa. Então há essa confusão da notícia do crime que é levado pelo particular, e na hora de se lavrar, né, a ocorrência, acaba tendo essa confusão. Mas eu acho que o problema mesmo que a gente tem hoje enfrentado é o seguinte: é mais fácil legislar, é mais fácil colocar o bode na sala, que é exatamente 200 e tantas mil leis para que todo mundo tenha conhecimento, do que tratar efetivamente do problema crucial da mazela, que é a corrupção, que é o Estado desestruturado, que é a falta, enfim, de interesse, obviamente, de se cumprir a lei. Franco Montoro já dizia, não precisamos de mais leis, só precisamos de uma, que se cumpram a lei que ele queria que fosse efetivada, com uma única lei, que é a seguinte: que se cumpram todas as leis. Era a única lei que foi. Esses crimes com o menor potencial ofensivo, eu acho bonita essa frase, acho bonito, menor potencial ofensivo, crime, mas o crime vem na frente, né? Então, para mim, não precisava o resto. É crime, se praticou o crime, é criminoso, tem que pagar alguma coisa para a sociedade. Mas, enfim. Esses costumam ter aquela dita capivara enorme, também são contemplados? Com menor potencial ofensivo? Não, a Lei 9.099, ela obviamente deve ser preenchida alguns requisitos, né? Ou seja, a pessoa beneficiada ter bons antecedentes, né? Para, por exemplo, ser contemplado com a transação penal. Transação obviamente algo que acontece antes do processo, ou seja, o Estado fala assim: olha, você vai pagar uma cesta básica, você vai prestar serviço a uma comunidade e durante os próximos 5 anos você não pode voltar a delinquir. O espírito da lei é muito bom, né? O problema é a prática, né? O problema é que a gente não consegue fiscalizar, né? E depois há os outros crimes que também são considerados de menor potencial ofensivo. O Ministério Público, o promotor, acusa, oferece a acusação ao juiz criminal, a denúncia, a acusação é recebida, aí o juiz manda chamar o réu. Olha, nesse caso, o promotor está propondo aqui a suspensão do processo por 2 anos. Se você cumprir tais e tais e tais medidas. O problema é que nós não conseguimos, o Estado não consegue fiscalizar essas medidas. Então pode ser que ele nem faça nada. Não, normalmente, sabe o que se aplica na regra aqui em São Paulo, Liliane, que é a maior capital, né, do Brasil, enfim, a terceira cidade do mundo, as pessoas recebem esse benefício para comparecer durante 2 anos no cartório criminal do juiz criminal. Para se dar o ponto. Para dizer o que está fazendo. O que você está fazendo? Ah, nada. Ah, tá bom, está justificado. Aí você volta no mês que vem. Tá certo? Então, quer dizer, é uma visitinha que não tem a menor relevância, a menor significância, porque o cara, quando vai lá no juizado, no juiz criminal, ele deveria, na verdade, não só justificar, mas assistir a uma palestra ou receber algum tipo de orientação. Não acontece nada. Até que melhorou, né, Blatt? Porque antes não tinha nem controle de reincidência, porque não era informatizado. Ah, meu Deus, é verdade. E aí, porque o que acontece? Você perde o benefício se você praticar um novo crime, ou o mesmo. Só que aí você não tinha o controle sobre essa reincidência. Por quê? Porque não era informatizado, o cartório era desorganizado, não fazia publicidade do ato e todas essas coisas. E aí, ele continuava delinquindo e ele fazia uma série de transações penais indevidas
porque não tinha controle. Eu fico imaginando, agora só para a gente concluir, o sentimento de quem trabalha com a justiça e é justo. O policial que está nas ruas, o campo de frente, né, na batalha, que vai lá, que se esmera, que se esforça e que leva esse delinquente até a delegacia. Não é? O promotor de justiça que tem lá fundamentado toda a sua petição baseada, o advogado criminalista que está lá para defender, que também sabe as razões e no final das contas depara com situações como essa que se tornam leis. Que sentimento que fica, doutor Antônio? Olha... Respirou fundo, senhor. Respirei fundo, né? Como tem a parte do cidadão e tem a parte do advogado. Como advogado, eu acho que essa nova lei, primeiro indica que o Código de Processo Penal novo não vai sair tão já. Senão você não faria uma reforma tão grande como foi feita. Segundo, que de fato a presunção da inocência, finalmente lembraram que ela existe. Para mim, por si só, isso já foi um marco extremamente positivo. Terceiro, se aumentou uma proteção contra a mulher e algo que nós não falamos aqui, mas que é muito importante salientar, é a internação compulsória daqueles que não têm condições mentais e que eram simplesmente negligenciados pelo Estado. Mais ou menos, porque também já falamos aqui, viu, doutor Antônio, sem interromper, porque essa internação compulsória ajudaria muito a limpar a situação que a gente vê, mas manter ou recuperar, já houve uma outra conversa. Já houve inclusive o corte da verba aí destinada para essa finalidade que muito nos entristece, porque a gente queria realmente o resultado dessas pessoas nas ruas de volta com uma vida normal, né? Pois é. Então, a parte do advogado, eu acho que realmente essa lei avançou e muito. E a parte do cidadão, a parte do inconformado, caminha com o Dr. Blatt, que é esse sentimento de que você poderia prender mais as pessoas do que você as prende hoje. Ou ser mais ágil nessa justiça. Era, né? Isso que eu ia falar agora. O advogado, infelizmente, ele vai acima do homem. Eu acho que, na verdade, nós temos que trabalhar a justiça. Você não se trata da questão de soltar mais ou menos gente. Você tem que recuperar o sistema. Enquanto você não atacar o sistema para aplicar de fato a ressocialização prisional, você tem que rasgar tudo o que nós temos. Porque o sistema penitenciário, o sistema de penitência que vem dos monastérios lá do século XVII, no qual você tem que se fechar num claustro para refletir sobre a pena, se arrepender e se colocar em contato novamente, isso não existe mais. O que nós temos é uma escola do crime fomentada pelo Estado. Isso. Então, enquanto isso não for revisto pelo próprio Estado, que é o fomentador, temos que rasgar todas as nossas leis. Desabafo do doutor Antônio, que esteve aqui conosco, Gonçalves, advogado criminalista. Muito obrigada pela participação. E suas considerações também, doutor Blatt. Eu acho assim, dentro do que o doutor Antônio falou, se de um lado a gente critica essa lei, por outro lado, há um problema também com relação a prender as pessoas no atual sistema prisional. Que eu me sinto, às vezes, enxugando o gelo, ou seja, você, às vezes, consegue a condenação de uma pessoa, essa pessoa vai para dentro do sistema prisional e, na verdade, o próprio Estado está, obviamente, abrindo as portas para que essa pessoa que foi condenada ou foi presa preventivamente ou, de alguma forma, veio às mãos do sistema prisional para ser recrutada pelas facções criminosas que estão agora. O grande problema é que dentro das prisões estão sendo comandados os grandes de pequenos crimes, ou seja, o sujeito preso, tá certo? Que ameaça a sociedade como um todo. Então veja, não adianta ter uma lei esvaziando as cadeias ou uma lei enchendo as cadeias, não é esse o problema. O problema é da gente discutir o problema sistêmico, ou seja, o sistema prisional, o papel do Estado, né, como garantidor dos direitos e garantias individuais. A presunção de inocência tem que ser, sim, mantida, mas também há outros direitos constitucionais fundamentais, como a vida, a liberdade, o patrimônio, tá certo? A honra das pessoas, porque hoje a sociedade, na verdade, está fazendo o papel inverso. Nós, Liliane, estamos nos aprisionando em casa, com portões blindados, com cercas elétricas, com segurança particular, colete à prova de bala, não saindo às ruas à noite. Nós decretamos nas grandes cidades um verdadeiro estado de sítio, porque o crime organizado tomou conta. Se a gente não fizer algo rápido, tá certo? Isso certamente se tornará irreversível e o Estado paralelo vai tomar conta do Estado oficial.
Só para terminar, é um problema de dinheiro ou um problema de gestão? Falta de vergonha na cara. Terminamos com chave de ouro aqui, recebendo o nosso promotor de justiça, José Carlos Blatt, e também o doutor Antônio Gonçalves. Muito obrigada pela participação de vocês. E a você aí que ficou conosco até agora, o nosso carinho e até o próximo clipe.